Eu sou Nagô, lá da costa da mina. Eu sou de lá, do lado de lá, da maré. Eu sou Nagô, lá da costa da mina. Eu sou de lá, do lado de lá, da maré. Bom, o meu envolvimento com a cultura é ainda muito prematuro na minha infância. Me vem à memória dos 5, 6 anos de idade quando eu começo quando começa a despertar em mim o gosto pela música, né? Então as minhas referências musicais que eu escutava na minha casa, na casa da minha avó, isso tudo foi trazendo para mim uma contribuição, uma formação musical, né? Então eu me lembro de que desde muito pequeno eu tinha uma latinha onde ficava batucando na frente da minha casa, tentando tirar sons dessa latinha. E aí, automaticamente, é claro, agora já numa idade adulta, eu percebo o quanto aquilo foi importante para minha formação, né, enquanto músico percussionista hoje. Então, a minha formação, o meu interesse pela cultura é ainda na infância. É claro que, posteriormente, isso vai sendo construído. Eu começo a participar, primeiramente, de uma bateria de uma escola de samba, depois começo a participar de fanfarras da cidade, passo a ter uma formação também nessa direção. Fui diretor de uma banda musical na área de percussão aqui da cidade de Jacarezinho também. Então fui assumindo esse protagonismo desde muito criança. Então isso bem na infância mesmo, que isso passa a ocorrer comigo. Bom, o carnaval, ele é, antes de qualquer coisa, um ato de resistência. Nós estamos falando de uma manifestação artístico-cultural da cidade de Jacarezinho, mais especificamente, que reúne ainda hoje pessoas das comunidades periféricas, né, pessoas de classe média, universitários. Então, o carnaval ele se dá como um espaço de convivência, né, de todas as classes sociais da cidade de Jacarezinho. Então, eu vejo o carnaval como um espaço, momento de comunhão de todos, né? Então, é muito importante que essa cultura ela seja preservada, né? Porque ali nós estamos lidando com a nossa ancestralidade, estamos lidando com a memória afetiva e a memória cultural da própria cidade de Jacarezinho. Enfim, estamos lidando aí com diversos elementos que compõem, né, o nosso cenário cultural. A partir do momento que eu estou inserido neste universo da cultura e passo a militar junto ao Conselho Municipal de Cultura na cidade de Jacarezinho, automaticamente nós vamos ganhando incentivos das pessoas que estão próximas a nós, né? Então, é importante que se registre, né? Todos os trabalhadores da cultura, artistas, gestores culturais, são pessoas muito solidárias e pessoas que se apoiam para a realização, né, dos eventos. Porque, infelizmente, nós vivemos num país em que a cultura ela é tratada como um mero artigo de perfumaria, ainda que este tenha a sua devida importância. Em outras palavras, quero dizer que, num cenário um pouco mais adverso, a cultura é a primeira, né, é o primeiro aspecto, é o primeiro elemento a ser descartado do orçamento, inviabilizando assim a realização de projetos culturais. Então, os apoios eles sempre surgiram das pessoas que estiveram próximas a esse meu universo. É claro que a minha família, né, sempre me apoiou, os amigos também, porque são pessoas que de alguma forma também estão ligadas à cultura. Para se trabalhar com a cultura, primeiro se tem que trabalhar com a verdade. E não é todo mundo, infelizmente, que trabalha com a verdade. Então, por exemplo, quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que não trabalho tão somente pelo dinheiro, né? É claro que a troca, né, monetária, né, e o meu serviço, de alguma forma, eles são importantes para garantir a minha sobrevivência e para garantir a sobrevivência de todos aqueles que trabalham com a cultura de alguma forma. Então, é muito importante que em todo este processo nós sejamos conscientes de que as adversidades elas são muitas
né? Porque trabalhar com a cultura é algo muito, 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 muito difícil, e nós temos que ter também, nessa mesma direção, a consciência de que nós estamos lidando com a afetividade das pessoas, estamos lidando com a formação estética dessas pessoas que necessitam evadir, né, da realidade dura e crua. Então, eu me sinto muito realizado fazendo isso, porque estou trabalhando, né, a favor da vida. O mercado de trabalho, infelizmente, ele segue a mesma lógica da sociedade brasileira racista, estruturalmente racista. Então, as pessoas negras, infelizmente, elas não têm a mesma opção, né, para adentrar o mercado de trabalho. Primeiro porque, infelizmente, as pessoas negras elas estão confinadas em determinados espaços sociais que não garantem esse acesso. E eu vou citar um exemplo. A maior porcentagem da população carcerária brasileira é negra. Então, ou seja, os presos, em sua maioria, são negros. As comunidades periféricas, os quilombos, as favelas, majoritariamente são constituídas por povos negros, que, por sua vez, não têm acesso à educação. Se os negros não têm acesso à educação, não têm acesso ao mercado de trabalho. Então, há um sistema estruturante, que de alguma forma impedem que as pessoas negras acessem e se coloquem no mercado de trabalho e não somente ocupem funções socialmente menos privilegiadas. Para que nós possamos identificar esse racismo, o que é necessário? Ter a consciência do que é esse fenômeno, o que é o racismo, o que é uma pessoa racista e o que é sofrer o preconceito. Então, a partir do momento em que, de alguma forma, eu tomo consciência da minha identidade racial, nós automaticamente passamos a observar com mais cautela e com mais cuidado, né, o tratamento que outras pessoas, sobretudo as brancas, dispensam para conosco. Então, isso faz com que todos os dias nós de alguma forma vivenciamos esse racismo. Um exemplo básico, né? Independente da roupa em que eu esteja, se eu adentrar um shopping ou adentrar um supermercado, eu tenho a plena certeza de que o segurança, se não vai me acompanhar, ele está muito atento aos meus movimentos, né? E isso é uma forma de racismo que muitas vezes não é identificado. O galpão cultural ele ainda é um espaço de experimentos. Tá? Então, as ações que elas estão ocorrendo aqui são em caráter experimental. O que isso quer dizer? Que nós estamos analisando quais são as atividades que mais bem serão desenvolvidas aqui. Nós estamos também experimentando alguns projetos que atendem exclusivamente à comunidade externa para que eles ocupem esse espaço. Então, inicialmente, esse é um espaço de acolhimento da comunidade externa e a experimentação de projetos, né, que ocorrem aqui de maneira voluntária e alguns por meio de bolsas de iniciação à extensão. Então, é um projeto ainda em seu início, né? Então, muitas coisas certamente ocorrerão e nós avaliaremos todo esse processo e, com certeza, nós conseguiremos, daqui a alguns tempos, aprimorar esse espaço, enfim, e que nós possamos receber cada vez mais pessoas aqui dentro de atividades e programas culturais. O trabalho com a cultura é um trabalho que tem por objetivo, primeiro, celebrar a vida do lado de lá da maré. Eu sou Nagô, lá da costa da mina. Eu sou de lá, do lado de lá.